O Fluminense vai até o Beira-Rio, que tem sido quase que a sua segunda casa nos últimos anos, enfrentar a equipe do Internacional. O Internacional quase em crise e um Fluminense que esconde a sua crise da Libertadores debaixo de um tapete do Brasileirão, onde busca subir ainda mais na tabela. O momento parece bom, a rodada parece boa, e a gente fala sobre isso tudo de um Fluminense com time reserva e com 3 zagueiros, logo depois da vinheta do pré-jogo. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Você é a pessoa que deixa um like aqui embaixo, que se inscreve aqui no Raiz Tricolor e, claro, dá uma passada aqui também nos comentários para poder deixar o seu palpite para a partida. Jogo de hoje entre Internacional e Fluminense é nesse domingo, dia 3 de maio, às 6h30 da tarde. Acontecerá no estádio Beira-Rio, lá em Porto Alegre. O Fluminense, inclusive, já viajou uma viagem casada, não volta ao Rio de Janeiro, fica em Porto Alegre, treina lá na segunda, vai para Mendoza e treina em Mendoza na terça. Jogo no Beira-Rio, Sport TV e Premiere fazem a transmissão com imagens dessa partida. Mas claro, você pode acompanhar em áudio com a nossa narração, com a nossa transmissão aqui mesmo no Raiz Tricolor. A partir das 4h30, a gente está ao vivo no nosso pré-jogo. Beleza? Cauã Tinoco tá lá no Beira-Rio, tá lá em Porto Alegre para poder acompanhar toda a transmissão da partida, o pré-jogo e, claro, também trazer aquele super conteúdo de lá de dentro do Beira-Rio no pós-jogo também, tá? Bem, eu abri falando que o Fluminense vai para sua segunda casa, né? O histórico nosso no Beira-Rio, evidentemente, ele não é ótimo, né? 34% de aproveitamento nos 45 jogos que a gente jogou lá, a gente perdeu 21 e ganhou 11. Claro, né? Empatou 13, metade dos jogos, né, a gente perdeu, a gente ganhou. Só que se você pega os últimos 3 anos, vamos botar assim, 25, 24, 23, né, a gente não teve jogo lá ainda em 26, a gente jogou lá por 1, 2, 3, 4, jogou lá 5 vezes, né, no Beira-Rio. A gente ganhou 3, empatou 1 e só perdeu 1. A gente só perdeu em 2024. Ganhamos em 25 por 2-1 e por 2-0, ganhamos em 23 por 2-1, empatamos 0-0 em 2020. Então, de fato, se você considerar ali que dos 11 vitórias que a gente tem, 3 foram conquistadas agora, mais recentemente. Dos últimos 6 jogos lá, dos últimos 5, a gente ganhou 3. Empatou e perdeu 1. Então, é uma sequência de fato muito boa que a gente tem no Beira-Rio. Agora, também precisamos falar que dentro do Campeonato Brasileiro, ou melhor, na sequência do Campeonato Brasileiro, o time do Fluminense está um pouco diferente do que é a sequência dentro de todas as competições. Se você pega todas as competições, o Fluminense tem 2 vitórias nos últimos 8 jogos. É muito pouco para uma equipe que deveria passar de fase na Libertadores, é disparado o maior investimento da fase de grupos, e também num Campeonato Brasileiro, onde nesse período dá para dizer que não teve nenhum tropeço. Fica estranho, né? Exato. Porque dos últimos 8 jogos, a gente vai contar a derrota pro Flamengo, a derrota pro Independente Rivadavia e a derrota pro Bolívar. São 2 na Libertadores e uma para um rival que a gente sempre quer ganhar, mas que, se eu justifiquei que financeiramente o Fluminense deveria passar de fase fácil na Libertadores porque tinha um financeiro muito maior, o que dizer então de um jogo contra o Flamengo que tem um financeiro ainda muito maior do que a gente. Então, são uma derrota no Brasileirão financeiramente para o adversário junto com o Palmeiras mais aceitável e 2 na Libertadores. O que sobra então? Outro empate na Libertadores e um empate no Campeonato Brasileiro fora de casa com o Coritiba, onde a gente jogou bem, dá pra dizer, e ainda com time reserva. E 2 vitórias no Campeonato Brasileiro, contra o Santos e contra a Chapecoense. Ou seja, você pega o histórico recente do Fluminense no Brasileirão, a gente vai encontrar vitória contra a Chape, vitória contra o Santos, derrota pro Flamengo, empate com o Coritiba com o time reserva fora de casa, vitória contra o Corinthians, vitória contra o Atlético Mineiro, derrota pro Vasco, vitória contra o Atlético Paranaense, vitória contra o Remo. E é isso. Dos últimos 9 jogos, a gente tem 2 derrotas em clássicos. Só. Claro, se a gente vai pro desempenho, a gente vai falar que o jogo do Santos não agradou muito. De certa maneira, o jogo da Chape até agrada, mas falta ali um quê a mais, né? Dentro daquela partida de matar o jogo. Pode discutir um pouco sobre a atuação. Mas o Brasileirão é o escuro do Zubeldia ainda. E para este jogo, a rodada até agora, meu amigo, olha só, botei na tela. A rodada até agora tá uma mãe. Tá uma mãe, não. A mãe corrige. Tá a avó com o Fluminense. Vamos lá. Jogos que aconteceram até agora.
Botafogo e Remo. Quem é que tava mais acima na tabela? Botafogo? Pois bem, o Remo ganhou. Vitória e Coritiba. Quem é que tava mais acima na tabela? Coritiba? Vitória goleou. Palmeiras e Santos. E teve empate. Palmeiras estava à frente na tabela. Olha o Palmeiras tropeçando, finalmente. Mas empatou. Atlético Paranaense e Grêmio. Empatou também. Atlético Paranaense poderia ter em casa, assim como o Palmeiras, ganhado seu jogo. Inclusive, chegaria muito próximo da gente. Não ganhou, empatou em casa com o Grêmio. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Quem é que estava acima na tabela? O Cruzeiro? Beleza. Atlético Mineiro ganhou. Então, até agora, na verdade, se você considerar dos times que estão brigando ou que podem brigar com o Fluminense, o Palmeiras, o Atlético Paranaense e o Coritiba, e dá pra botar o Botafogo nessa conta aí também, esses times todos tropeçaram na rodada. Então, assim, acho uma questão sensacional, tá? A rodada se abre pro Fluminense, que, por exemplo, nessa rodada, pode diminuir a diferença pro Palmeiras, que estava em 4 pontos, que estava em 6 pontos quando a rodada começou, pode diminuir essa diferença agora para 4 pontos, tá? Então, acho que é positiva. E mais, pode abrir uma diferença de 6 pontos pro Atlético Paranaense, por exemplo. Eu acho que é bem útil essa diferença toda. Então, pensando em tabela, a vitória do Fluminense hoje é muito importante. E dá para vencer o Inter, tá? O time do Internacional vem de muitos jogos mal. Tá ali praticamente... Agora tá no Z4 porque o Santos empatou. Então vai entrar em campo pressionadíssimo. A torcida, que normalmente não é muita, os públicos no Beira-Rio estão baixíssimos, não tem comparecido, mas a quem comparecer vai protestar. Se o Fluminense tiver a posse de bola, se o Fluminense segurar, souber fazer isso, o Beira-Rio vai virar o inferno pro Inter, que tá dentro do Z4 e precisa ganhar o jogo. Na verdade, precisa empatar, né, pra poder sair. O cenário não é nada animador pro Internacional. Nos últimos 8 jogos, dos 7 jogos que jogou em casa no Brasileirão, perdeu 4, empatou 2 e só ganhou 1. Imagina você jogar 7 vezes, você sai de casa e vai ao teu estádio pra poder torcer e o teu time só ganhou 1 vez. Perdeu muito mais do que ganhou. Então, o cenário todo tá a favor da gente pra esse jogo. Agora, precisa botar a bola em campo e resolver a situação, né? Quando bola em campo, vamos falar sobre isso agora, porque Zuzuba trouxe novidade. Então vamos lá, vamos falar aqui agora de provável escalação. Tá aí na tela, ó. Escalação provável de Fluminense e de Internacional. Vou começar pela escalação do Internacional. Provável que vejamos Antony, Bruno Gomes, Félix Torres, Vitor Gabriel e na lateral esquerda ou Bernabei ou Matheus Bahia. Tá? Existe uma dúvida ali na lateral esquerda. Bem, chegando um pouquinho mais pro meio de campo, o Vijagra, camisa 5, o Rodrigo Vijagra, Bruno Henrique, e aí ou joga o Alan Patrick, que tem jogado bem, mas o time não joga tão bem com ele, ou joga o Alex, que é um moleque de 19 anos, que atua mais pela esquerda, mas tem caído por dentro também. E o ataque tem o Vitinho e o Carboneiro ao lado do Alejandro. É uma espécie de 4-4-2, tá? Que em alguns momentos até vira 4-2-4, seja com o Alex caindo mais pela esquerda, ou se jogar o Alan Patrick, com ele centralizando, e o Bernabei avançando bastante, às vezes, como um ponta à esquerda, tá? Esse é o time do Paulo Pesolano. Gravei um vídeo inteiro falando só sobre escalação, tá? Falei sobre a chegada do Hulk, sobre escalações de Fluminense e Internacional. Já o Fluminense tem muitas mudanças, tá? Provável escalação de Luiz Subeldia, poupando o time pensando na decisão de quarta-feira contra o Independente Rivadavia lá em Mendoza. O Fluminense deve vir escalado com Fábio, Samuel Xavier na lateral direita e 3 zagueiros. James, Midjan e Freitas, com Guilherme Arana na lateral esquerda. Bernal e Alisson com Soteldo, Kevin Serna e John Kennedy. Algumas variações que a gente pode acabar vendo, talvez a gente veja Freitas de lateral esquerda, Guilherme Arana de ponta e uma espécie de 4-2-4 do Fluminense, né? Armando mais ou menos assim, ó, o Freitas na lateral esquerda, o Arana por dentro, o Bernal um pouquinho mais atrás, segura um pouquinho mais o Samuel Xavier e o Serna fecha a linha de meio com Soteldo e John Kennedy, ou até mesmo talvez o Soteldo pela direita e Serna e JK de atacante, uma espécie de 4-4-2. A gente pode ver vários sistemas de jogo diferentes, né? Inclusive o 3-5-2 também, ou o 3-4-3, né? De certa maneira, que acho que é o que a gente mais espera, né? Uma espécie de 3-4-3 do Fluminense. Vamos ver como é que vai ser, cara. O Zubeldia tá fazendo um teste. Lembrando, ele não tem para esse jogo
jogadores que vão jogar na quarta-feira. Então, Lúcio Acosta viajou, Nonato viajou, mas devem entrar apenas na reta final do jogo, se necessário, porque estão voltando de lesão. A gente tem o Bernal nesse jogo, porque o Bernal está suspenso, não joga na próxima quarta-feira contra o Rivadavia. E a gente não tem nem Martinelli, que está lesionado, né? Já, enfim, não tem ali uma previsão curtinha de voltar o Martinelli. Então, segue lesionado, deve voltar só mesmo depois da Copa do Mundo. Além do Matheus Reis e, claro, também do Germancano, são jogadores que estão lesionados. Suspenso, a gente, graças a Deus, não tem ninguém, mas tem pendurado. Jogadores que, se tomarem cartão amarelo, não enfrentam Vitória no próximo sábado. Freitas, que é titular, Guilherme Arana, que é titular, James, que é titular, e o Nonato, que esse está no banco. A situar, tá? Alguns jogadores que estão jogando aí devem jogar na quarta-feira contra a equipe do Rivadavia, tá? Mas eu acho que o meio de campo lá já tá escalado já, tá? Provavelmente é Alisson, Hércules, Lúcio, Savarino, Canóbio e Castilho. Pra mim, é esse o meio de campo que o Zubeldia indica que irá escalar na próxima quarta-feira. Vamos ver como é que vai ser esse time em campo, né? Afinal de contas, a equipe do Fluminense precisa vencer o Internacional para continuar ali na caça do Palmeiras, né? Na hora que os caras tropeçam, a gente tem que chegar. A arbitragem da partida vai ser de Felipe Fernandes de Lima, tá? Árbitro de Minas Gerais, que apitou Palmeiras 2, Fluminense 1, Fluminense 0, Corinthians 1, os dois jogos mais recentes que ele apitou. Vale destacar, tá? Eu falei e você não lembrou. Ele foi o árbitro que autorizou o Palmeiras rolar a bola no primeiro tempo contra o Fluminense e também no segundo tempo. E aí a CBF chegou a adverti-lo, né? Só que afirmou que esse erro não trouxe nenhum prejuízo ao jogo, por isso não anularia. Pois bem, o árbitro em menos, né, praticamente 2 meses apenas, já voltou a apitar um jogo do Fluminense depois de um erro que, apesar de não ter tido muita diferença no jogo, foi um erro extremamente grosseiro. Recentemente ele também se envolveu numa polêmica em Atlético Paranaense Internacional, cerca de 2 anos atrás, expulsando errado o Vitão. Já tomou crítica pra cacete do Hulk num Cruzeiro e Galo, também numa final do Campeonato Mineiro. O Hulk chegou a chamar o árbitro de boçal. Recentemente, nesse ano ainda, teve confusão no jogo entre Corinthians e Red Bull Bragantino. Então, assim, é um árbitro que eu particularmente acho fraco. O nosso desempenho com ele é até bom, tá? Você pegar o desempenho com ele, são 12 jogos, 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. As 2 derrotas são justamente essas 2 últimas partidas. Então, pelo menos contra o Inter, ele apitou lá atrás, Fluminense 1, Internacional 0, em 2021. Aquele jogo em que o Fred faz um gol de pênalti logo no início. Depois o Maracanã se torna uma fortaleza da torcida, de conexão da torcida com o time. Olha só, na KTO você tem odds muito interessantes. Eu vou te recomendar uma aqui para Fluminense Internacional, tá? Fluminense não é o favorito para o jogo, o Inter é o favorito, tá jogando em casa, tá no momento melhor, 2,25. A odd do Internacional, 3,35. Cada realzinho que você bota no Fluminense, volta 3,35 o Fluminense ganhar. Por isso, eu botei aqui o X2. O que é o X2? Uma chance dupla. Se o Fluminense empatar o jogo ou ele ganhar, a minha aposta bate, tá? Só se o Fluminense perder que a minha aposta não bate. E aí eu juntei com os chutes a gol uma finalização no gol do Guilherme Arana. Tem chutado bem nas últimas partidas, chegado bem, deve chegar até mais no ataque. Deu 8,50. Eu vou botar 10 reaisinho, porque é uma odd difícil de bater, tá? Odd 8,5 é uma odd difícil. Eu boto 10 reais e não tem erro. Se eu perder, não vai me fazer a menor falta. Beleza? E é assim que se joga na KTO, tá? Perdendo aquilo que não vai te fazer falta. Até porque tua chance de perder é maior do que a chance de ganhar, você não vai ficar rico com isso. Beleza? Se você tiver mais de 18 anos, usa o link que tá aqui na descrição e se cadastra para dar uma moral pra gente. Então é isso. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor. Tamo juntos. Até a próxima. Valeu!